Pentecostes hoje? A vinda do Espírito no dia de Pentecostes deve ser interpretada, como já vimos, como um evento cristológico, e sua santificação pneumatológica deve ser vista por este prisma. Não obstante, permanece uma pergunta. O Pentecostes contém implicações de continuidade para a vida da Igreja? O Novo Testamento explora com certo detalhe a significação existencial de todos os pontos focais na obra de Cristo, particularmente sua morte, ressurreição e exaltação. Conferir Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e Colossenses, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 4. O mesmo é verdadeiro no que respeita ao notável acontecimento do derramamento do Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eis uma linguagem idêntica àquela usada em outra parte do Pentecostes. Lucas, capítulo 3, versículo 16, e paralelas. Atos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16. A afirmação de Paulo é todo inclusiva e programática em seu caráter. O que é verídico a respeito de Paulo e seus companheiros e presumivelmente dos coríntios, presume-se ser verídico a respeito de cada crente. É mediante o batismo do Espírito que entramos no único corpo ao qual pertencem todos os crentes e de todas as categorias de crentes, judeus, gregos, escravos, livres. Suscitam-se aqui diversas questões importantes, embora controversas, com significativas implicações para se construir uma teologia da atual experiência que a Igreja tem do Espírito. Primeiro, qual é a relação entre o Pentecostes e as primeiras experiências que os discípulos tiveram do Espírito? Segundo, qual é a relação entre o Pentecostes e as experiências do Espírito registradas em Atos que ocorreram em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 4 a 25? No lar de Cornélio, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1? E em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo de 1 a 7? Na primeira e na última das quais a vinda do Espírito parece sugerir que a conversão é distinta da segunda experiência? 3. Qual é a relação entre o Pentecostes e o batismo do Espírito de que fala Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13? 4. Que elementos do Pentecostes, se é que eles existem, são permanentes e que elementos podem ser vistos como possíveis de repetição ou mesmo normativos na experiência da Igreja? O Pentecostes e os discípulos. Os discípulos que se reuniram após a ressurreição de Jesus eram crentes genuínos. Conferir Mateus, capítulo 16, versículo 15 a 20. Já se achavam purificados e unidos a Cristo. João, capítulo 15, versículo 1 ao 11. Por implicação, esse é o fruto da obra do Espírito em suas vidas. Evidentemente, porém, não tinham ainda recebido o batismo do Espírito que fora prometido. Atos, capítulo 1, versículo 5. Sua experiência do Espírito era progressiva em seu caráter. Não é possível, contudo, argumentar desta premissa para a conclusão de que a experiência dos discípulos é paradigmática para a Igreja, pela óbvia razão de que unicamente
eles abarcam o período de transição da fé do Antigo e do Novo Pactos. Sua experiência é uma encruzilhada e, consequentemente, atípica e sem paradigma em sua natureza. Necessariamente, seu ingresso na plena medida do ministério do Espírito ocorreu em dois estágios distintos, refletindo um padrão de continuidade, o mesmo Espírito, e descontinuidade. Somente no Pentecostes ele chegou à sua capacidade e ministério como o Espírito do Cristo exaltado. Este padrão está radicado na emergência da nova era procedente da antiga. Portanto, há uma singularidade acerca da experiência deles, assim como houve acerca da experiência de Jesus. Cesareia, Samaria, Éfeso. Então, o que dizer da vinda do Espírito em Samaria? Atos capítulo 8, versículo 9 a 25. No lar de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 44 a 48. E em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. O mais direto desses acontecimentos ocorreu no lar de Cornélio e é descrito em termos que ecoam o Pentecostes. Linguagem idêntica é usada em relação à vinda do Espírito. Derramar, Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Versículo 33, capítulo 10, versículo 45. Batismo, Atos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16. E dom, Atos, capítulo 2, versículo 38, capítulo 11, versículo 17. O fenômeno de falar em outras línguas é repetido. Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 6. Além do mais, Pedro, especificamente, vê uma analogia entre os eventos. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Atos, capítulo 11, versículo 15 a 17. A interpretação que Pedro faz deste incidente consiste em que, ao pôr em prática o programa de Atos, capítulo 1, versículo 8, a vinda do Espírito à casa de Cornélio marca o ingresso do Evangelho no mundo gentílico. Isso é confirmado pela Igreja de Jerusalém. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Atos capítulo 11, versículo 18. O evento é considerado como inusitado, programático, em vez de paradigmático. Não obstante, no caso dos samaritanos e dos efésios, parece ser um segundo estágio distinto em sua experiência com o Espírito. Os samaritanos deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e eram batizados, mas sua experiência com o Espírito Santo só aconteceu quando Pedro e João oraram em seu favor para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 12, capítulo 15 ao 17. Mais tarde, Paulo perguntou aos efésios: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A resposta neste último estágio da narrativa de Atos é surpreendente. Pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Depois de lhes proclamar a Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. A miúde se argumenta, com base na experiência dos apóstolos no Pentecostes, em Samaria e em Éfeso, que Lucas, em Atos, pressupõe um modelo de entrada em 2 estágios, na posse da plenitude da bênção do Espírito. Embora descritos de forma variada, esses estágios são ordinariamente imaginados assim. Primeiro, regeneração pelo Espírito, conversão e iniciação. Segundo, batismo com o Espírito. E assim, em algum ponto durante o período descrito pelos evangelhos, os apóstolos foram regenerados. Mais tarde, no Pentecostes, experimentaram uma nova operação do Espírito. Foram batizados e plenificados com o Espírito e falaram em outras línguas, como evidência desse novo estágio de sua atividade em suas vidas. Nisto, alegam, devem ser vistos como modelos dos 2 estágios do Espírito, ou pelo menos de 2 obras dimensionais de um novo pacto. Ao manter essa perspectiva em Samaria e em Éfeso, semelhantemente encontramos crentes, ou seja, pessoas já regeneradas, que ainda não haviam recebido no sentido de ser batizado com o Espírito. Este segundo estágio é conceptualmente e, nestes casos, cronologicamente separados e separáveis da regeneração. Já vimos que, embora a experiência dos apóstolos indubitavelmente constitua 2 estágios em seu caráter, ela não é paradigmática prima facie em sua natureza. Não obstante, não é o padrão em 2 estágios que mais tarde surge em Atos a indicar que tal padrão era paradigmático, ou pelo menos comum, na igreja. Um conceito de 2 estágios da obra do Espírito é característico não só nos pentecostais e carismáticos, mas também nas tradições católicas. Nestas, o indivíduo é confirmado na comunhão do Espírito pela imposição das mãos, geralmente no contexto de uma sucessão apostólica quase física. Conferir Atos, capítulo 8, versículo 17, capítulo 19, versículo 6. Naqueles, o batismo com o Espírito, com sua comuníssima manifestação do dom de línguas, é visto como um estágio adicional na experiência espiritual distinto e separável, ainda que não cronológica e necessariamente separado da conversão. Nos Atos de Lucas, como já argumentamos, o Pentecostes é retratado como um evento histórico redentivo. Não carece que seja primariamente interpretado existencial e pneumatologicamente, mas escatológica e cristologicamente. Por sua própria natureza, ele faz parte do caráter decisivo, uma vez para sempre, de todo o evento que envolve Cristo, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Neste contexto, os Atos dos Apóstolos é não tanto os atos do Espírito Santo, mas os atos contínuos de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Sendo assim, Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 4, implicaria em entender-se que o evento prometido em Atos, capítulo 1, versículo 5, marca uma nova época em tudo o que Jesus, pessoalmente, como o Senhor exaltado, faria e ensinaria. Interpretados dentro deste arcabouço, o qual o próprio ato nos fornece, os eventos em Samaria e Cesareia marcam o segundo e terceiro estágios dos 3 pontos decisivos do avanço na difusão do reino de Cristo, delineado em Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiro, o Evangelho vem a Jerusalém
no dia de Pentecostes. Segundo, o Evangelho vem a Samaria. Atos 8, com sua descrição do notável despertar da fé através do ministério de Filipe, seguido pela visita de Pedro e João como uma delegação apostólica, Atos capítulo 8, versículo 14, e a subsequente concessão do Espírito, faz melhor sentido quando entendido dentro do contexto dos estágios específicos do avanço do Evangelho apostólico prometido por Jesus. Por essa razão, embora seja possível ser assim, não é necessário argumentar que os samaritanos não eram ainda convertidos. Terceiro, o Evangelho vem a Cesareia como representante do mundo gentílico, os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Conferir especialmente Atos capítulo 11, versículo 18. A cobertura dada a este incidente em Atos, 66 versículos, indica sua decisiva e programática importância para Lucas. O fato não constitui meramente uma narrativa de surpreendentes conversões, um paradigma para todas as épocas. Ao contrário, é um desenvolvimento específico e estratégico em todo o programa missionário de Atos, capítulo 1, versículo 8. Os incidentes em Éfeso não pertencem à mesma ordem como aqueles de Samaria e Cesareia. O grupo que Paulo encontrou, descritos como alguns discípulos, Atos capítulo 19, versículo 1, é deliberadamente apresentado como idiosincrático e atípico. Lucas nos fornece uma série de sinais que indicam que ele não via estes homens como cristãos, no sentido neotestamentário. Primeiro, o incidente é posto dentro do contexto do discernimento adequado do Evangelho, que marcava o ministério inicial de Apolo. Lucas faz menção especificamente do fato de que ele conhecia só o batismo de João. Atos, capítulo 18, versículo 25. Segundo, é possível que os que conheciam apenas o batismo de João tenham constituído um grupo em Éfeso. São descritos como alguns discípulos, num contexto em que havia a possibilidade de constituírem o maior número de cristãos. Lucas explicitamente afirma que havia somente 12 homens no grupo. Embora chamados discípulos, não teria sentido argumentar que, uma vez que isso em outro lugar descreve os cristãos genuínos, todos esses assim descritos também o são. De fato, tudo indica que esses, em todos os aspectos práticos, eram discípulos de João Batista. Terceiro, não haviam recebido o batismo cristão. Tão somente em coordenação com o recebimento deste batismo cristão e com a imposição das mãos é que o Espírito Santo veio sobre eles e então tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos capítulo 10, versículo 6. As marcas do irromper do novo pacto só então se evidenciaram. Como os primeiros discípulos no Pentecostes, muitos dos quais também haviam recebido o batismo de João, estes 12 homens se viam assim em transição da era da expectativa para a era da concretização. Argumenta-se às vezes contra a doutrina dos dois estágios, dizendo que ela constitui um princípio hermenêutico básico de que não devemos buscar extrair doutrina de Atos, assim como não devemos tentar fazê-lo dos livros dos reis. Temos que achar doutrina que já está formulada e ilustrada em outra parte das narrativas históricas. Este é um princípio geralmente valioso. A estrutura da teologia cristã deve radicar-se na exposição e prescrição teológicas da Escritura e não derivada dos incidentes históricos
os quais, embora factuais, não são necessariamente normativos e, por sua própria natureza, podem requerer interpretação teológica adicional. Este princípio, porém, o qual pela própria natureza tem sido energicamente contestado, neste caso, não é relevante ao argumento, pois aqui a estrutura e fluxo teológico de Atos propriamente indicam que esses incidentes não devem ser tomados como paradigmáticos, mas cada um em seu próprio contexto como sui generis. Atos não nos apresenta os dois estágios na experiência dos apóstolos como normativos para os futuros cristãos. Aqui, a apologia de Pedro em prol do incidente em Cesareia é iluminadora. Especificamente, ele identifica a experiência na casa de Cornélio com a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 11, versículo 15. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E interpreta o incidente nesses termos. Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, versículo 17. Embora os discípulos certamente crescem em Jesus antes do Pentecostes, o que era novo e distintivo em sua fé era a natureza de seu objeto. Enquanto antes a fé era correlativa com Cristo nos dias de sua humilhação, ela era agora correlativa com o Cristo encarnado em seu novo status como Senhor exaltado, segundo a promessa messiânica. Salmo 110, versículo 1. O que necessariamente foi efetuado na experiência dos apóstolos, em dois estágios, em virtude da própria natureza da história redentiva, agora se torna uma realidade unificada na experiência de conversão dos crentes. A fé salvífica é agora absolutamente correlativa com Cristo como Senhor. Assim sendo, crer é tomar posse do mesmo dom como os primeiros discípulos receberam no Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo. As línguas e profecias manifestadas em Atos capítulo 10, versículo 46, Atos capítulo 19, versículo 6 e possivelmente capítulo 8, versículo 17, eram não evidências de uma experiência normativamente distinta e existencial, mas sinais da introdução histórico-redentiva na era do novo pacto, alcançando assim um clímax muito mais significativo. A perspectiva do Novo Testamento, pois, não consiste em que o Pentecostes ou o Atos como um todo nos forneça um paradigma em dois estágios para a experiência pessoal do Espírito, mas antes que no papel da fé participamos individualmente do efeito do derramamento do Espírito no Pentecostes. Abraham Kuyper nos apresenta uma analogia gráfica para ilustrar a comparação entre a experiência do Espírito antes e depois do Pentecostes, e para explicar o derramamento do Espírito no futuro. Em virtude de todas as suas limitações, ele sublinha o fato de que o Pentecostes e os incidentes que o seguem exigem uma grade para serem interpretados corretamente. Supõe-se que uma cidade cujos cidadãos por muito tempo têm bebido cada um de sua própria cisterna. Propõe-se construir um reservatório que supra todos os lares. Quando o trabalho é completado, permite-se que a água corra através do sistema de condutores e tubos e entre em cada casa. Supondo-se que a cidade supramencionada consista de uma parte baixa e outra alta, sendo ambas supridas pelo mesmo reservatório, a distribuição da água ocorre de uma vez só
de uma só vez, suprindo toda a parte baixa, o que se dá com a abertura formal do sistema hidráulico. Enquanto isso, a distribuição da água na parte superior da cidade, embora extraordinária, só pode acontecer com um efeito posterior ao primeiro incidente, que é o suprimento da parte baixa. No Pentecostes, ele, ou seja, o Espírito, é derramado no corpo, mas apenas para estancar a sede de uma parte, ou seja, dos judeus. Daí haver um derramamento original em Jerusalém no dia de Pentecostes e um derramamento suplementar em Cesareia para a parte gentílica da igreja. Ambos da mesma natureza, mas cada um tendo seu próprio caráter especial. Além desses, há alguns derramamentos isolados do Espírito Santo, assistidos pela imposição das mãos dos apóstolos. De tempo em tempo, novas conexões são feitas entre lares individuais e o reservatório da cidade, e assim novas partes do corpo de Cristo eram acrescidas à igreja externa sobre a qual o Espírito Santo era derramado a partir do corpo para os novos membros. O que ocorreu em Samaria, na casa de Cornélio e em Éfeso, deve ser interpretado em termos do cenário histórico único da igreja primitiva. O Pentecostes não é repetido, assim como a morte e ressurreição de Cristo não se repetem. Ao contrário, entramos nele de tal maneira que o Espírito é derramado em nossos corações através da fé em Cristo. Conferir Romanos capítulo 5, versículo 5. Assim, cada um ou cada uma bebe do Espírito pessoalmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Isso torna tudo ainda mais claro quando vemos o Pentecostes como um aspecto da obra de Cristo, não um incidente separado dela e em adição a ela. É a manifestação visível de uma coroação. Os incidentes do dia de Pentecostes são as expressões públicas da realidade secreta de que Cristo foi exaltado como o Senhor da glória e que seu pedido messiânico pelo Espírito, feito como o mediador em nosso favor, foi concedido. Como já vimos em parte, a afirmação de Pedro em Atos capítulo 2, versículo 33, chama a atenção para este cumprimento da promessa. Para este cumprimento da promessa messiânica do Salmo 2, versículos 6 a 8. Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Cristo que subiu agora faz este pedido, solicitando que o Espírito realize o cumprimento da promessa que veio em estágios. Conferir Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, Jeremias, capítulo 31, e a partir do versículo 31, João, capítulo 14, versículo 16. O pedido de Cristo foi atendido. O Pentecostes, como as manifestações visíveis de toda a coroação, é por sua própria natureza sui generis. Não é mais repetível como um evento à semelhança da crucificação, da ressurreição ou da ascensão de nosso Senhor. É um evento na história da redenção, história salutis, e não deve ser incluído na grade da aplicação da redenção, ordo salutis. A vinda do Espírito é, pois, a evidência da entronização de Cristo. Assim como a ressurreição é a evidência da eficácia da morte de Cristo como expiação. Romanos, capítulo 4, versículo 24. Não equivale dizer que o Pentecostes não tem dimensão existencial ou relevância contemporânea, mas significa que não mais devamos antecipar um Pentecostes pessoal
como não devemos experimentar um Jordão, um deserto, um Getsêmane ou um Gólgota pessoal, embora tal linguagem tenha às vezes sido popularmente empregada, é teologicamente mal entendida. O Pentecostes, propriamente dito, não é mais repetível do que o é a crucificação, ou o túmulo vazio, ou a ascensão. Não é correto presumir-se que ele seja equivalente à produção de uma forma pentecostal da massa medieval, repetindo o que não é repetível e, consequentemente, diminuindo, se não realmente negando, sua verdadeira significação. Então, qual é a relação entre o batismo do Espírito descrito em Atos capítulo 2 e o batismo do Espírito descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13? O Novo Testamento sublinha enfaticamente o princípio de que a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo conduzem a profundas implicações para a nossa presente experiência. Os crentes participam das implicações de todos os eventos histórico-redentivos, tais como a morte, sepultamento, ressurreição e reinado de Cristo. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, Gálatas capítulo 2, versículo 20 e Colossenses capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 4. Portanto, embora o Pentecostes tenha também, uma vez por todas, em seu caráter, implicações do batismo com o Espírito, o qual ocorreu naquela ocasião, transbordaram as ribanceiras daquele dia e continuam a transbordar através dos séculos. Assim como o sangue de Cristo purifica os homens e mulheres de cada tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Assim, o Espírito flui da ferida de Cristo no Pentecostes de Jerusalém e de lá se difunde por toda a Judéia, reunindo multidões em Samaria e também aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos quantos veem a Jesus Cristo como Senhor, crendo, recebem o mesmo dom como o receberam os discípulos. Consequentemente, os crentes participam das implicações do Pentecostes, assim como participam das implicações da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Tem-se argumentado com frequência que Paulo está falando aqui de um batismo com o Espírito distinto do batismo com o Espírito profetizado por João e Jesus e experimentado no Pentecostes. No último batismo, Cristo é o batizador e o Espírito é o elemento. Neste batismo, o Espírito é o batizador e o corpo de Cristo é o objeto no qual somos batizados. Mas, como observa James Dunn, abre aspas, no Novo Testamento, com baptizem, nunca designa aquele que efetua o batismo. Ao contrário, sempre indica o elemento no qual o batizando é imerso ou com o qual ele é submerso, exceto, naturalmente, quando ele é parte de uma frase mais completa. Fecha aspas. Seria contrário a uma interpretação natural ler as palavras noutra parte usadas como descrição de Cristo batizando com o Espírito no Pentecostes. Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16, João capítulo 1, versículo 33, Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16. Como se denotasse não meramente uma experiência cronologicamente diferente, mas um batismo completamente diferente.
A navalha de Ockham é às vezes tão relevante na teologia bíblica como o era na filosofia medieval. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo indica que todos os crentes são batizados com o Espírito e bebem da água do Espírito. Os elementos do evento de Pentecostes são assim reduplicados nos crentes de todos os tempos. Mas, como podemos distinguir os aspectos histórico-redentivos, uma vez para sempre, do Pentecostes de seus aspectos existenciais e irrepetíveis? Os diversos elementos do Pentecostes claramente pertencem à sua significação como um evento ocorrido uma vez para sempre. A espera dos discípulos pertence a esta categoria, como as manifestações físicas do som, como de um vento forte e das línguas de fogo. Estes não são repetidos nem mesmo dentro do livro de Atos. A eclosão das línguas, entretanto, é repetida na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 46, e em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 6. Muitos comentaristas pressupõem, à luz do caráter visível da presença do Espírito em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 17 e 18, que as línguas estiveram também em evidência também ali. As línguas do Pentecostes foram, portanto, repetidas, mas como já vimos, estes 3 incidentes são considerados dentro do próprio livro de Atos como idiosincráticos. O fenômeno não é registrado no caso de outros, por exemplo, o tesoureiro etíope, Saulo de Tarso, Lídia, o carcereiro de Filipos. Tais repetições são aspectos da significação distinta do evento no qual ocorreram. Samaria e Cesareia são plataformas no avanço do programa de Atos capítulo 1, versículo 8. Éfeso marca a transição do mundo do antigo pacto e o batismo de João ao mundo do novo pacto e o batismo com o Espírito que procede de Cristo. Dentro do próprio livro de Atos, seja qual for a verdade quanto ao restante do Novo Testamento, as línguas do Pentecostes não são tidas como um elemento normalmente repetido na experiência de iniciação dos crentes posteriores. Há, porém, mais um aspecto do Pentecostes. Jesus prometeu a seus discípulos que a vinda do Espírito traria poder, como uma consequência da qual seriam testemunhas por toda a terra. Lucas, capítulo 24, versículo 49, Atos, capítulo 1, versículo 8. No dia de Pentecostes, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, em resultado do qual falaram em línguas. Embora a repetição de falar em línguas seja raramente mencionada em Atos, o revestimento de poder com que o Espírito encheu a indivíduos é repetido em inúmeras ocasiões. Atos de Lucas fala de estar cheio com ou de estar cheio do Espírito como uma condição contínua, mas também descreve ocasiões particulares quando indivíduos pareciam experimentar emoções distintas. No primeiro caso, usa-se o familiar plero, por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 1, Atos capítulo 6, versículo 3 e conferir Efésios capítulo 5, versículo 18. No último caso, emprega-se o verbo pimplemi, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 41, versículo 67, Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 17. No primeiro sentido, estar cheio do Espírito refere-se predominantemente à exibição do fruto do Espírito numa vida que se acha sob o senhorio do Espírito. Conferir Efésios capítulo 5, versículo 18. Mas em ocasiões posteriores, refere-se a um influxo especial
de capacidade e poder no serviço do reino. Isso é o que se vê em Atos capítulo 1, versículo 8, e também evidenciado em Atos capítulo 2, versículo 4. É interessante notar que isso parece estar de modo invariável relacionado com o falar daqueles a quem o Espírito enche. Recebam poder para ser testemunhas de Cristo. Essa manifestação de poder no Pentecostes e o encher do Espírito, embora extraordinários em si, não são vistos em Atos como um fenômeno isolado ou como limitado ao programa específico de Atos capítulo 1, versículo 8. Sua repetição não segue esse padrão. Este aspecto da obra do Espírito parece, pois, ser repetível. Avivamento. Um aspecto relacionado com Pentecostes é refletido no que às vezes chamamos avivamento, quando declaramos que os crentes são despertados e os não cristãos são introduzidos no reino em grande número, cada um com um senso individual de pecado e necessidade, mas no contexto de um amplo senso da presença e poder do Espírito Santo. Em alguns aspectos, o Pentecostes pode ser considerado como o avivamento inaugural da era neotestamentária. Certamente a descrição da experiência da convicção de pecado, o senso de temor, Atos capítulo 2, versículo 43, que era evocado, e o detalhado modelo do que deve ser a vida da igreja, Atos capítulo 2, versículo 44 a 47, apontam nessa direção. Eis o que significa avivamento. Para desenvolver ainda mais a metáfora do fluir da água, podemos dizer que o avivamento são as energias ininterruptas e incontidas do Espírito de Deus demolindo os diques que foram erguidos contra o seu ministério de convencer e converter pessoas em todas as comunidades de indivíduos, como aconteceu no Pentecostes e nos despertamentos que têm ocorrido. Nestes contextos, duplicando o padrão do dia de Pentecostes, a proclamação dos cristãos parece possuir um acesso especial de poder quando o Espírito dá testemunho, juntamente com Cristo, com e através do testemunho dos discípulos. João capítulo 15, versículo 26 a 27. Isso se faz evidente na missão de Filipe em Samaria. As cartas de Paulo indicam que ele havia experimentado isso numa série de centros estratégicos no curso de suas viagens. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. A poderosa vinda do Espírito de modo algum resolveu todos os problemas. Os avivamentos espirituais que sempre ocorreram parecem ter ocasionado consequências diversificadas. Diversificadas mesmo em seu caráter, expondo-se a influências destrutivas de orgulho espiritual, a obstinação, como em Corinto. Não nos causa surpresa, pois que a mesma coisa tem acontecido nos últimos despertamentos ocorridos na história da Igreja. Jonathan Edwards, o teólogo do avivamento da Nova Inglaterra, pode muito bem ser culpado de não fazer mais do que escrever com demasiada ênfase, abre aspas. Pode-se observar que desde a queda do homem até nossos dias, a obra de redenção em seu efeito tem sido realizada principalmente por notáveis comunicações do Espírito de Deus. Ainda que haja uma influência mais constante do Espírito de Deus, sempre atendendo em algum grau às suas ordenanças, contudo, a forma como as maiores coisas têm sido feitas para a concretização da obra, sempre foi pelas suas notáveis efusões em tempos especiais de misericórdia. Fecha aspas. Tais ocasiões
poderiam ser o que se vê nas palavras de Pedro em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo. A ordem da cláusula aqui, perdão, refrigério e regresso de Cristo, sugere que estão em pauta os tempos de renovação e avivamento. E assim encontramos dois fenômenos no padrão de Atos. São-nos dadas todas as matérias na atividade do Espírito, na regeneração e na conversão espirituais. Mas é pelo magistral revestimento de poder provindo do Espírito, exemplificado primeiramente no Pentecostes, que os monumentais avanços ocorrem no reino de Cristo. O derramamento inaugural do Espírito cria ondulações à medida que o Espírito continua vindo em poder. O Pentecostes é o epicentro, mas o terremoto dá seguimento após os impactos. Esses estrondos prosseguem pelos séculos afora. O Pentecostes, propriamente dito, não é repetido, mas uma teologia do Espírito que não suscita oração por sua vinda em poder não é uma teologia do ruar. O alvo. Vimos, pois, que existem essas duas dimensões para o Pentecostes: o histórico redentivo e o existencial pessoal. O primeiro elemento ocorre uma vez para sempre e não se repete. O segundo elemento deve ser visto como aspectos do ministério contínuo do Espírito. Além disso, a tarefa do Espírito é restaurar a glória da criação caída. Como diz muito bem Calvino, este mundo foi criado como um teatro da glória de Deus. Todo ele exibe visivelmente as perfeições de sua natureza invisível. Particularmente no homem e na mulher, sua imagem, essa glória teria que ser refletida. Mas recusaram glorificar a Deus, Romanos capítulo 1, versículo 21. Danificaram o refletor, Romanos capítulo 1, versículo 28, e foram destituídos de sua glória, Romanos capítulo 3, versículo 23. Agora, porém, em Cristo, que é o esplendor da glória de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3, essa glória é restaurada. Havendo-se feito carne por nós, ele agora foi exaltado em nossa carne em glória muito maior. O alvo escatológico da criação foi consumado nele como suas primícias. Agora ele envia seu Espírito, o companheiro íntimo de toda a sua encarnação, com o fim de recobrar a glória em nós. E é assim que nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Recebendo o Espírito Santo. O Novo Testamento descreve a iniciação na comunhão do Espírito a partir de duas perspectivas básicas: a doação divina e a recepção humana. O Espírito é dado pelo Pai, Lucas capítulo 11, versículo 13, mas é também recebido pelo indivíduo, João capítulo 7, versículo 39, Atos capítulo 19, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 2. Num contexto em que se reflete a psicologia envolvida nessa recepção, Paulo indica que ele ocorre pelo crerdes no que ouvistes, em contraste com observar a lei. Gálatas capítulo 3, versículo 2 e 5. O Espírito é recebido no contexto do vir à fé em Cristo, o Senhor. Para Paulo, pois,
no padrão normal da experiência no mundo gentílico, o Espírito não é recebido separadamente da fé iniciação em Cristo. É ao crer em Cristo que o Espírito de Cristo é recebido, pois crer em Cristo conduz à realidade do receber a Cristo e sua habitação. Esta é uma e a mesma realidade da recepção e habitação do Espírito, visto que é no Espírito e pelo Espírito que Cristo vem habitar em nós. Como deixa claro o ensino de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, há uma interação entre o habitar de Cristo e o habitar do Espírito. As duas realidades são, economicamente, uma só, vividas pelo indivíduo como uma experiência única. Não há, pois, outro modo de se receber o Espírito além da recepção da fé em Cristo. Ter a Cristo é ter o Espírito. Como isso ocorre e quais as suas implicações são os temas dos capítulos que se seguem.